Oi, Olá, boa tarde. boa tarde, tudo bem? Tudo certo? E Vamos você? ver quem vai chegando, que daí a gente vai se apresentando, né? Eu acho que tá cedo ainda, né? Pra gente só entrou a Tati. Vou tirar o óculos para ver se eu enxergo. Como é uma live assim para mulheres, assim, mulheres arteiras, né? Nada mais justo do que eu ficar aqui onde eu fico com as minhas artes, né? Tá linda a paisagem aí. É, no meu ateliê aqui. Quarto ateliê, é um quarto que virou ateliê. Tá muito linda. Tem que mostrar na É, live depois. então. Quem está chegando, acho que só tem duas pessoas ainda, três pessoas. Então, eu vou começar então me apresentando, né? Porque você não me conhece também. Eu sou a Jeane, bolsista do projeto Mulheres Arteiras, né? Juntamente com a Fernanda, que não pôde estar aqui nessa live hoje. E eu faço um curso de técnico em hospedagem no IFSC, né? Sou aluna, bolsista, e agora bolsista do projeto. Aí eu gostaria que você falasse assim, um pouquinho sobre você, até as meninas ir chegando e fazendo pergunta. Uhum. Bom, meu nome é Eduarda, né? Sou advogada. Conheço a Fernanda já porque nós trabalhamos, eu dou uma assistência para ela junto na associação, né? Logo que ela veio para Garopaba, nós acabamos conversando sobre colocar essas coisas em dia, né? Em como fazer funcionar a associação que vinha de outra cidade para cá. Então, nós acabamos tendo um maior contato por essa demanda também, por a gente acreditar em coisas muito similares, lutar pelas mulheres e estar sempre estimulando, né? Então, agora que ela iniciou agora esse processo de bolsista, não conheço muito bem, até ia te pedir para te falar um pouco sobre o projeto, né? O que são as Mulheres Arteiras, que eu adorei o nome já me conquistou, já conquistou meu coração. E a gente Sim, tem feito alguns trabalhos assim com a Fernanda, de palestras, até junto ao IFSC, né, que sempre nos deu uma abertura enorme, assim, em poder debater, poder conversar sobre isso, sobre as mulheres, sobre o que as mulheres passam, sobre o que as mulheres precisam dentro de Garopaba. Que muitas vezes, assim, a associação junto, assim, o isso que dá essa abertura para vocês, para esses projetos, é algo que encanta muito e traz uma nova pauta para Garopaba, traz uma nova vertente para Garopaba, né? Traz essa sim. abertura para que as mulheres da cidade tenham um local para fazer cursos, para estimular a economia solidária, para trabalharem o seu artesanato de uma forma coletiva, sempre uma ajudando a outra. Isso é uma coisa que não tem preço, né? É verdade. Então, o projeto, né, Mulheres Arteiras. Boa tarde, Clare. Tá dando boa tarde ali, o pessoal tá chegando. Sejam bem-vindas todas, meninas. Então, o projeto ele surgiu mesmo, foi ideia da associação. Como a Uhum. gente trabalhou o ano passado, ano retrasado, com Mulheres Sim, aí a Associação União Norte, né, que é da Fernanda, aí ela teve essa ideia de colocar esse projeto, né, Mulheres Arteiras, juntamente com o IFSC esse ano. Aí a gente solicitou, colocamos as mulheres de baixa renda, né, que não tem quase renda nenhuma, para estar entrando nesse projeto, para a gente chamar as oficineiras, artesãs, para dar aula de artesanato e palestras assim como a sua, para elas ficar mais, né, por dentro dos assuntos, porque tem muita coisa assim que as mulheres não sabem mesmo, né? Muito assim, a gente liga em muitos assuntos assim dos direitos das mulheres, então, aí por isso a Fernanda também teve a ideia de te chamar para falar um pouquinho sobre o direito das mulheres para elas ficar a par do direito que elas têm. É um Sim, eu projeto muito bonito. Esse Mulheres Arteiras está sendo assim maravilhoso assim para gente. vou pedir desculpa antecipada que tem uma obra aqui do lado do escritório que eu trabalho, então estou até mudando de lugar para ver se acho que Sim. agora melhorou um pouco.
Então, quando o projeto veio falar comigo, né, sobre o que nós vamos falar, a gente pensou em fazer uma abordagem sobre a questão dos direitos das mulheres, né, e que é uma abordagem muito ampla. Então, nós chegamos à conclusão de falar sobre a eficácia, né, desses direitos, né, a elaboração de políticas públicas para isso, né? Que seria quando a gente fala, a gente tem principalmente com a Lei Maria da Penha, assim, que é uma lei que é uma referência no direito das mulheres. A gente fala muito sobre a eficácia dela, porque quando se conversa diretamente com a mulher, se escuta muito rotineiramente de que a lei é muito bonita no papel, mas na prática ela não funciona. Então, para isso, nós pensamos em conversar um pouco sobre o que são e qual a necessidade dessas políticas públicas, né? Que é a lei papel, ela é indispensável, né? Ela é a base de tudo, né? Tu ter o direito escrito e preservado. Mas entra aí a parte do poder executivo, né? Em fazer prática, colocar em prática e fazer ser eficiente essas leis que estão colocadas no papel, né? Que são coisas diferentes. Então, aí que a gente tem a grande carência dentro das instituições brasileiras, né? Que é as leis maravilhosas no papel, mas que na prática muitas vezes não consegue atingir a finalidade necessária. Entendi. Né? E inclusive por meio de projetos como o das mulheres arteiras, com estratégias de cultura e educação, como as do IFES, que também são medidas de políticas para efetivar, né? Para que se efetive as bases legais, porque quando a gente fala, principalmente em violência da mulher, né? A gente fala, hoje em dia a gente já não fala mais só de violência doméstica. A gente já tem um leque de espécies de violência que a gente pode estar abordando, né? Por exemplo, a gente tem a violência doméstica, tem a violência física, a violência moral, a violência mediante emoção, a gente tem a violência verbal, né? Que é a violência financeira, a gente tem a gente tem a violência intrapartidária agora nesse período eleitoral, que é muito importante, a gente está falando, pouca gente fala, mas é uma violência que ocorre muito contra a mulher e é muito importante a gente falar. A gente tem N tipos de necessariamente são apenas a violência doméstica, né? Entendi. Aí as meninas que estão entrando, se tiver alguma pergunta, pode fazer pergunta que a Duda responde. Né, Duda? Com certeza, com certeza. É bem importante a gente estar interagindo dessa forma, né? Porque é importante a gente trazer informação também para as mulheres, né? Para que elas se sintam preparadas, para que elas se sintam empoderadas, né? Quando a gente fala muito sobre o direito das mulheres e empoderamento feminino, a gente não traz exatamente o que é isso, né? O que é o empoderar a mulher, né? O principal do empoderamento feminino é a liberdade, e a liberdade se vem da consciência, né? Então, ter consciência dos seus direitos, ter consciência daquilo que é importante, ter consciência do que ela pode fazer e para onde ela pode ir, né? Isso é muito importante. Então, na realidade, quando a gente fala em empoderamento feminino, a gente tem que falar sobre isso, né? Sobre as mulheres terem consciência dos direitos que ela tem e exigir que os poderes públicos façam isso de uma forma eficaz e tornem eficaz isso para a mulher, né? Hoje, uma medida protetiva, ela tem que ser eficaz para a mulher. Isso é muito importante a gente estar pautando, né? Por exemplo, uma coisa que até conversei com a Fernanda esses dias, que ela me fala muito sobre a questão da delegacia da mulher, né? Quando nós fomos atrás disso, até, que é um sonho muito antigo, né? Na realidade, hoje, menos de 15% dos municípios do Brasil têm uma delegacia da mulher. Né? Por isso que é tão importante a gente falar de direitos das mulheres, né? Porque não são crimes comuns, né? São crimes específicos. E eles precisam ser tratados de forma específica, né? As mulheres morrem por terminar relacionamentos. É verdade. Então, a gente tem que começar a falar sobre isso e fazer com que os poderes públicos se mobilizem em prol desse tipo de violência também,
né? Por mais que a maioria sejam homens e que muitas vezes eles tenham que exercer por empatia, né? Não é uma dor deles especificamente, mas é algo que a gente tem que estar sempre consciente e sempre batalhando atrás disso, né? É verdade. E a justificativa, na verdade, estadual era que não se tem verba suficiente, né? Não tem verba para instalar nos municípios a Delegacia da Mulher. Porém, nada impede que as diretrizes de uma Delegacia da Mulher sejam instaladas numa delegacia comum nos municípios, né? Sim. Hoje, em Garopaba, a gente tem uma policial específica que lida e faz esse atendimento mais acolhedor às vítimas de violência doméstica, né? Mas ainda se tem uma carência muito grande porque a violência física é uma violência fácil de detectar, né? A violência física, a mulher não tem nem escolha sobre acusar ou não o agressor, né? Mas a violência moral, a violência verbal, psicológica, a violência financeira, a violência sexual, principalmente, ela é corriqueira, ela acontece, né? Muito mais do que a violência física, e que nos traz, muitas vezes, dentro da instituição de justiça ali, né? Dentro da instituição de segurança pública, a gente não consegue ter uma efetividade com relação às leis de proteção, né? A gente não consegue chegar lá. Eu já escutei, inclusive, relatos de policiais falando que, mas é a tua palavra contra dele, né? Mas a ameaça foi com arma, foi sem arma, foi só verbal, então volta para casa. Quer dizer, nós precisamos começar a falar sobre instaurar as políticas de direito da mulher, da delegacia da mulher dentro da polícia comum, né? Dentro da instituição da polícia comum, né? Porque as pessoas precisam estar preparadas para lidar com a mulher que foi agredida, e a mulher precisa ter um atendimento acolhedor. Ela precisa se sentir bem e confiante em falar o que aconteceu, né? Isso é indispensável. É a primeira coisa que você tem que pensar nessa abordagem acolhedora, né? Porque muitas delas têm essa dificuldade de chegar e falar sobre isso, né? Vamos ver, a associação fez uma pergunta. Tá. Eu não entendi muito bem, eu acho. Não sei se eu... A polícia faz com as mulheres com medida protetiva, parece que tem um programa que acompanha elas, é isso? Não sei se é sobre aqui em Garopaba, né? Aqui em Garopaba nós temos, a gente tem esse atendimento mais pessoal com uma policial militar, né? Ela faz esse atendimento preferencialmente, e até às vezes quando a vítima é mulher, mas não é caso específico de violência doméstica, mas ela faz esse atendimento por ser considerado um atendimento mais acolhedor, né? Por ela fazer esse atendimento mais próximo. Então, existe esse contato, até por WhatsApp, né? Porque é um contato mais direto e mais rápido. Muitas vezes a gente liga por 180 nas medidas que são muito boas, né? Não estou reclamando, mas ela vai para Brasília para ser distribuído por estado, para chegar até o município, muitas vezes demanda um espaço de tempo que a mulher não tem, né? Então, aqui, tendo essa medida, assim, que já é uma estrutura, já é uma base da Delegacia da Mulher, né? Que já traz essa cultura, né, específica da Delegacia da Mulher, já é uma vitória, né? Mas eu acho que isso, principalmente, para começar, isso tem que ser visto em todos os municípios, né? Porque a gente não fala só de direitos da mulher no Garopaba, a gente está falando de direitos da mulher no mundo inteiro. Então, principalmente Santa Catarina, é algo que se pode estender a todos os municípios, essa abordagem acolhedora, e ter um espaço, inclusive dentro da delegacia de polícia, né? Dentro do batalhão ou delegacia de polícia, que faz esse atendimento acolhedor, né? Que não é uma delegacia comum, porque não é um crime comum, né? Uma mulher que sofre uma violência sexual na rua, ela já sofre toda a questão emocional, psicológica do constrangimento dela,
né, sobre isso que aconteceu, porque o sexo ainda para a mulher é um tabu muito grande, e ainda mais quando se fala de um sexo com violência, com abuso, né, muitas vezes em um local público, ou não, né, a maioria das vezes dentro de casa, mas algumas vezes em um local público, e se tem que narrar isso, na maioria das vezes, para um homem, é muito difícil, né? Porque não deixa de ser algo muito íntimo da mulher. Falando sobre um delito, né? Algo que ela está narrando é algo muito profundo dela, é uma dor muito profunda. E isso, muitas vezes, ela tem que prestar depoimento na delegacia, tem que prestar um depoimento quando ela vai para a perícia, e fazer isso também quando ela vai para frente de um juiz ou na frente de um advogado, do Ministério Público, enfim, né? Seja qual for o trâmite que vai ser feito especificamente, é uma coisa muito difícil, né? E ter essa acolhida, ter esse espaço de acolhida, um local diferente de uma delegacia comum, mas ter um atendimento acolhedor, faz toda a diferença. Até pelo incentivo de denunciar, né? Até por esse motivo, assim. Entendi. Mais alguma pergunta, meninas? Quem tá aí vai dando um... Põe um coraçãozinho aí pra gente ver quem tá entrando. Perguntas, porque senão, né, a gente fica sem saber o que falar. Não, senão eu vou falar demais, né? Eu já falo demais normal, daí se não tem pergunta, Não, pode falar, porque daí vai ficar gravada e todo mundo vai ver depois, né? Se não tiver pergunta, pode falar. Você é a nossa convidada especial hoje. Ó, temos uma pergunta. Ó, se viu, lê para nós, Gi. Deixa eu ver, o da Tati, né? O último? Deixa eu ver, o maior desafio para a garantia, some daqui, dos direitos das mulheres é instrução de políticas públicas. É isso? O machismo, o patriarcalismo está no cerne também. Qual sua análise? Deu para entender? É claro que o déficit da questão de políticas públicas para mulheres, né? Da efetividade do direito das mulheres é a falta de políticas públicas. Ponto, tá? Isso é a primeira pergunta, tá certíssima, né? Porque, claro, a gente falta representatividade política, falta, né? Para isso, com maior representatividade, teremos mais projetos, teremos mais leis, mas isso ainda vai carecer, né? Também de políticas públicas para as mulheres, para efetivar essas leis, né? Então, quando a gente fala não só em representatividade no legislativo, mas também no executivo municipal, estadual e federal, né? Porque tendo essa representação, a gente consegue ter esse olhar diferente. E aí entra a segunda parte da pergunta, que é o porquê nessa cultura e estrutura de sociedade que nós temos, que é patriarcal. Tá passando uma propaganda aqui no centro. Normal. Que é essa estrutura patriarcal, né? Que é a base da sociedade. Nós crescemos e a maioria do mundo vive em uma sociedade que tem base patriarcal, que coloca o homem como o centro de tudo, né? Como um pilar mais alto, e a mulher como dependente do homem e acessória do homem, né? E dentro disso, se eu não me engano, acho que a gente tem, agora eu posso estar passando a informação errada, mas se eu não me engano, no último estudo que eu fiz, nós temos apenas as raízes, as matrizes de origem africanas, que são matriarcais, né? Que tem a mulher como centro da família, a mulher como centro da sociedade principal, né? Igualmente ao homem, claro, né? Porque a gente não está falando a gente não está falando sobre uma luta de gênero, a gente está falando de cultura, né? Então, nós temos essa estrutura patriarcal. Hoje a gente tem uma representação, quando a gente fala em direito das mulheres, a gente tem que falar sobre representação política, né? Hoje a gente tem uma representação política que, de fora, as mulheres ocupam no máximo 16% das casas legislativas, né? Então, isso é muito importante a gente tá pautando nacional, né? E inclusive, assim, quando se vai olhar as secretarias dos municípios,
quando a gente vai falar sobre os ministérios, a gente vê muito poucas mulheres, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Nós temos alguns estados que são mais desenvolvidos em questão de políticas públicas sociais, né? Que daí a gente fala não só de mulheres, mas a gente está falando sobre todo tipo de diversidade, né? Mas, principalmente no Brasil, a gente ainda é muito atrasado. Por exemplo, quando a gente sempre fala, aqui no Brasil a gente tem um déficit muito grande, principalmente da mulher branca, né? Que já ocupa pouquíssimo espaço dentro da sociedade. E embaixo, a mulher negra, que ocupa menos, que ainda tem um déficit maior ainda, né, de ocupação de espaço. E, por último, ainda nós temos as mulheres trans, que são praticamente invisíveis dentro da sociedade, né, que lutam de uma forma desesperada por qualquer tipo de espaço, porque a sociedade patriarcal é uma coisa que é algo que restringe muito esse espaço, né? Ele restringe o espaço já para a mulher. Imagina para a mulher que vem junto com uma bandeira da diversidade maior ainda, né? É verdade. E a gente tem que também estar conversando, quem sabe vocês não elaboram um projeto também para essas mulheres estarem ocupando espaços e fazendo oficinas também, que é muito legal. É muito bom mesmo, verdade. Boa ideia. Já lançamos a ideia. Então, não sei se a Manu ali fez um questionamento. Ouvi relatos de policiais que foram terríveis no atendimento. Policial homem, em Bituba. Agora não sei. É uma. Eu tive relatos também, Manu, sabe? Eu já tive esses relatos, inclusive na delegacia de Imbituba, quanto a isso, né? É algo que fortalece um pouco do que a gente está falando sobre ter essa abordagem mais preparada, ter essa abordagem mais específica. Não, aqui em Garopaba a gente tem essa policial, que via de regra dá essa preferência no atendimento, mas em Bituba a gente não tem, né? Então isso é uma coisa que é uma bandeira que a gente tem que levar daqui para fora também, né? Para todos os municípios, né? Além de todos os estados. Essas políticas de atendimento, de acolhimento da delegacia da mulher, ela talvez, assim, para os municípios como Garopaba, como Imbituba, que não tem situação financeira, que o Estado não consegue financeiramente prover dessa delegacia específica, então que a gente consiga fazer o preparo das pessoas que estão ali para o atendimento, né? Porque justamente aí a gente entra na mesclagem das perguntas, que é da sociedade patriarcal, né? Esses homens vêm com uma estrutura, com uma crença, né? Acreditando em coisas que nós precisamos desconstruir, né? Isso é muito importante estar falando. A gente precisa desconstruir algo que foi construído durante 30, 40, 50 anos para muitos deles, né? E não é só de homens, a gente também fala de mulheres. A gente tem que desconstruir muitas coisas em nós, mulheres, né? Muito dessa coisa de competitividade entre mulheres, muito dessa coisa de julgamento dos corpos que a gente tem, né? Esse padrão, essa exigência de padrão entre a gente mesmo, né? Não só entre os homens, porque nós somos a maioria da sociedade. No momento em que a gente mudar, a sociedade muda. Verdade. No momento em que a mulher entender que ela é a maioria e que ela dita o andamento da sociedade, porque ela escolhe, ela define, a sociedade começa a olhar para a mulher com mais carinho, né? Porque hoje eu sempre digo que a gente cuida muito bem da nossa cidade, a gente cuida muito dos nossos estados, do nosso país, mas eles não cuidam de nós da mesma forma. Sim, acho que. Deixa eu ver que a Fernanda colocou ali. Sim, isso seria muito importante, capacitar essas pessoas para atender e fazer esse acolhimento. Isso, eu acho que eu, na minha opinião, Eduarda advogada, né, e Eduarda cidadã, pessoa que trabalha e luta e já lutou durante anos com relação a direito das mulheres e principalmente violência doméstica. Eu acredito que o sistema de atendimento, um acolhimento é primordial, né? E depois, claro, a gente entra no âmbito da justiça, que também é muito patriarcal. A gente entra tem crenças ainda muito limitadas que precisam de um progresso muito grande com relação aos direitos das mulheres, né?
Por exemplo, a gente teve o caso da Mari agora, que foi amplamente divulgado em Florianópolis, né? Que a Mari teve a questão do relato de um estupro dentro de uma casa de festas e o agressor dela foi inocentado, sendo que, pelo que a Mari, na verdade, teve as redes sociais proibidas de veicular, porque ela veiculava várias coisas do processo e dentro disso ela noticiou que tinha perícia, ela tinha sêmen, mas não tinha... A justiça achou que não tinha comprovação de que ela realmente não queria realizar o ato sexual. E isso, na realidade, é um preconceito patriarcal muito grande, porque a mulher, ela pode dar todos os princípios de sim. No momento em que ela disser não, tudo que passar por aquilo ali é abuso sexual. É verdade. Quando a gente fala que não, é importante a gente frisar isso, porque eles dizem, mas ela já estava na cama, ela já estava deitada, ela já poderia até estar sem roupa, mas no momento em que ela volta atrás e ela diz que isso ela não quer, ela tem que ser respeitada, né? Porque é isso que a gente fala sobre mudar a cultura dos direitos das mulheres, né? Porque muitas vezes o que a mulher fala não é ouvido. Por exemplo, quando diz, ela não quer, mas não é não sei. Não é não. Se ela quisesse dizer não sei, ela tinha dito não sei. Se ela quisesse dizer sim, ela tinha dito sim. Né? Então, isso é uma cultura que a gente tem que resistir sempre para manter, né? A palavra da mulher. O que ela diz não é não. Bom, eu tenho uma filha, né? Eu penso muito sobre trazer esses debates. Até agradeço por ter essa oportunidade de a gente estar falando sobre isso aqui, porque eu espero que ela tenha uma vivência diferente da minha, né, de algumas experiências que eu tive. Então, a gente fala muito sobre isso, inclusive ela é muito pequena, mas eu já trato alguns direcionamentos mais progressistas com ela, já digo, já mais ou menos organizo os presentes que ela ganha para que não fique tão sexista, né? Os livros, agora a gente também compra livros de historinhas em que a mulher é a princesa heroína, não é só a vítima, né? Não é só a pessoa indefesa, né? E isso é legal a gente saber que existe, né? Verdade. A Tati tem uma pergunta ali também. O maior desafio para a garantia dos direitos das mulheres é a instauração de políticas públicas? Uma pergunta. Aí o machismo, o patriarcalismo está na cerne também? Qual sua análise? Essa a gente respondeu para ela já. Essa já foi, né? Essa já A foi. Stacy ali, acho que foi. A Stacy, deixa eu ver, a gente tem que agradecer sempre pela sua ajuda. Tá agradecendo. A Stacy tá perguntando, Stacy é minha filha. Importante esse assunto, porque o abuso pode vir do teu próprio parceiro. Essa é uma pauta que tem que ser falada mesmo. Quando o abuso vem do próprio parceiro, via de regra, ele caracteriza como a violência sexual dentro da violência doméstica, né? Que é, pelos estudos atuais, mais de 80% das violências sexuais que se tem no Brasil, né? E isso a gente está falando de um país em que a cada 6 minutos tem um abuso sexual, né? Não é dado atualizado, até posso dar uma conferida, até passar para vocês depois, mas até então, né, 2019, nós tínhamos... inclusive de crianças, né? Hoje no Brasil nós temos também no mesmo dado em torno de 6 crianças por abortos por dia realizados por menores de idade, né? Que são os abortos legais, né? Que são crianças. Nem vou entrar muito nesse leque, que é um assunto muito controverso, né? Mas é importante a gente estar falando sobre essa cultura também, né? Da sexualidade masculina, né? Que é algo que a mulher... é um direito da mulher também a liberdade sobre o seu corpo, em decidir quem toca nele, quem não toca, né? E principalmente esse direito do sim ou não e ter a sua voz ouvida, né? Em saber, por exemplo, foi uma vitória muito grande dentro dos direitos das mulheres alguns anos atrás, proibir, né, perante ação judicial, que os comerciais de cerveja vinculassem a uma mulher como um produto. Né? Isso é muito importante, porque quando a gente via as propagandas de cerveja, ela sempre trazia o quê? Uma mulher seminua, trazendo uma cerveja,
E naquele momento a gente já não sabia se eles estavam vendendo a cerveja ou a mulher, né? Então, isso foi uma vitória muito grande para o direito das mulheres, né? Porque ainda a nossa cultura ainda vê a mulher como um objeto sexual, né? E o padrão estético vê muito a mulher também como um objeto sexual. Então, isso é algo que a gente tem que estar batendo e aos pouquinhos e quebrando essa cultura, né? De ter a mulher como, né, e também essa questão masculina de que a mulher, não, eu não estou generalizando, né, mas a gente tem que falar no geral, né, de que a mulher é obrigada e existe para satisfazer o prazer do homem, né? E aí a gente entra em muitos dos casos de feminicídio, em que o momento em que a mulher diz que não quer mais, o homem já não aceita, ele tem essa questão da mulher ser uma propriedade sua, né, da sua posse, uma posse sua, né, não uma pessoa que tem livre-arbítrio para decidir o que ela quer e tomar as próprias decisões. E a partir daí a gente vê a pior de todas as violências, que é o feminicídio, né, que é a morte da mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. Verdade. Acho que não tem mais pergunta. Essa da Tati que você já respondeu, né? De cima. A Tati falou sobre essa questão, né, da mulher, dessa controvérsia, dessa cultura controversa do que a mulher diz, né, de muitas vezes não ter, como se a voz dela não tivesse força, né? A gente tem as mulheres que são interrompidas o tempo inteiro, né? Quantas vezes a gente não está numa conversa, principalmente profissional, com homens junto, e as coisas que a gente vai falando, coisas que a gente fala, ou são colocadas como demérito, como se dissesse, ela é mulher, sabe? Deixa ela falar ali um pouquinho, né? Dá um espacinho. Elas precisam falar, né? Como se fosse um favor, né? Não analisando a competência. E aquela coisa de estar do men interrupt, que eles chamam, que é da mulher ser interrompida o tempo inteiro, como se precisasse esclarecer alguma coisa, como se precisasse explicar alguma coisa também, né? Então, a gente tem vários tipos de violência que aqui não são ditos, né? Não são expostos, mas que acontecem rotineiramente. Né, que são coisas que, quando a gente fala em direitos da mulher, em ocupação da mulher nos espaços, a gente precisa falar da voz da mulher. Né? Porque no momento em que a mulher ocupa um espaço de poder, ela começa a ter voz, mas essa voz dela precisa ser escutada. Então, isso é uma coisa também cultural. A gente vai quebrando aos poucos essa questão cultural, né? De dar à mulher o espaço em que ela tem direito, né? Porque isso não é só dentro da política, isso é dentro das empresas, isso é dentro dos órgãos públicos, isso é dentro de todos os espaços de poder. Quando a gente fala em espaço de poder, a gente fala num âmbito geral, né? Dentro das áreas de tecnologia, dentro das áreas de estudo. O se fazer de difícil, coisas assim. São culturas bem que minimizam, né, a vontade da mulher. Eu acho que as mulheres, na sua maioria, assim, pelo menos na minha geração, tem essa experiência, né, de estar nesses locais públicos e as festas e terem a sua voz diminuída ou questionada justamente por isso. Tá se fazendo difícil. Ou quando a gente fala... Porque, assim, eu sempre digo que os homens, eles têm uma união muito forte entre eles já. Quando eles já nascem com esse tipo de sentimento, né? Que é a fraternidade masculina, né? E eles simplesmente, por serem homens, eles têm algumas regras a seguirem, né? Por exemplo, se você está numa festa, você está em algum lugar e um homem chega para você, você diz, não, olha só, eu não quero. Daí, ele fica insistindo, você diz, eu tenho namorado, não quero, né? Eu já tenho um companheiro, ou eu sou casada e tal. Ele vai dizer, pô, e onde é que tá esse seu companheiro que não tá com você? Né? Se o seu companheiro chegar, ele vai dizer, cara, me desculpa, eu não sabia que ela estava acompanhada, ela estava aqui sozinha e tal, e vai virar as costas e sair.
né? Senão ele possivelmente ainda vai continuar insistindo do porquê que você seria casado ou se teria um relacionamento se o seu companheiro não está perto, como se você tivesse que usar uma coleira, assim, sair junto com ele o tempo todo, se não tivesse uma vida independente, né? Isso você tendo ou não um relacionamento, é uma situação hipotética, né? Mas aquele homem, ele não respeitou o que a mulher falou, ele respeitou a presença de outro homem, né? Sim. E isso era uma coisa muito corriqueira. Agora eu já passei um pouco dessa fase de sair para a noite, né? Mas isso era algo que acontecia. Eu que eu frequentava, assim, é algo que eu acredito que ainda exista pelos relatos que eu escuto quando a gente vai fazer palestras sobre assédio, quando a gente vai conversar com a juventude sobre essas questões, porque hoje a juventude ela já vem com uma visão muito mais progressista, né? Ela já vem com uma visão bem mais aberta, bem mais sobre preservação de direitos, sobre individualidade da mulher, sobre a liberdade da mulher, né? Que se esbarra muito ainda nessa cultura patriarcal que elas vivem, que elas crescem, né? Essas meninas mais novas. Então, elas têm esse confronto muito forte, de uma forma muito intensificada, né? E isso é bom, porque isso gera mudança, né? O confronto gera mudança. Sim, eu achei muito bonito também, né? Tá? Queria até te parabenizar no carnaval do seu projeto que você fez, adesivou as meninas, né? As meninas pegavam adesivo. Nossa, muito lindo. A Eu queria que você tatuagem, falasse um pouquinho. isso do não é não, porque o carnaval é um momento, assim, muito... Porque, assim, ele já tem uma cultura muito liberal, né? E eu acho Sim, que isso a gente tem que falar sobre liberdade. A mulher e o homem, eles têm a liberdade de fazerem o que quiserem. Dentro dessa a festa, ela tem que ser divertida para ambos os lados, né? Se ambos os lados quiserem fazer o que for fazer, beleza, né? Legal. Agora, no momento em que isso se torna um assédio ou um abuso, aí é como piada, né? A piada que só um lado ri não tem graça, né? Tem que ser uma piada que os dois lados riem. Então, sim, é importante a gente estar trazendo essa cultura também para os meninos. A gente teve uma procura muito grande também pelos meninos, né? E também pelo pessoal LGBT, que também sente essa questão, né? Que não é uma coisa só das mulheres, né? É uma questão cultural. Incide muito nas mulheres, sim, né? A gente precisa pontuar isso, mas também incide em todos os tipos de minorias, né? Essa questão de assédio. E é importante. E essa campanha assim, foi bem legal. A gente teve um acesso, assim, uma abordagem bem proveitosa. Né? Acho que foi um momento que a gente tem que também falar sobre isso. O momento de festa também é um momento. Tudo é política hoje em dia, né? A gente está no momento de campanha eleitoral, mas tudo é política, né? E dentro do carnaval também se faz, né? Esse tipo, uma ação que é uma ação cultural, uma ação social e é uma ação política. sim. Nenhuma pergunta ainda? A associação ali dessa a Fê, né? Falou sobre a questão de usar as roupas, né? A roupa é uma Sim, coisa muito que também assim tem um tabu muito grande, né? Que ela mais ou menos faz uma linha com os corpos das mulheres, né? Ela tá em análoga a essa questão dos corpos das mulheres, né? Que é a liberdade. A gente sempre tem ainda a cultura do pré-julgamento, né? Do pré-julgamento das mulheres pela roupa que ela usa ou pelo local em que ela vai com certa roupa, né? Como se a roupa descrevesse algo que já é pré-julgado, né? Porque muitas vezes a gente nem conhece a pessoa, mas a gente já rotula ela, né? Por essa questão. Então, por exemplo, as questões, a gente bate muito na questão de assédio e violência sexual quando se aborda a roupa da mulher, né? Como, que verdade. roupa ela estava usando, por que você estava usando essa roupa? Mas o que você queria indo para a festa com essa roupa, né? É algo que a gente ainda enfrenta muito, como se houvesse uma justificativa para uma violência sexual, né? Como se Sim, pudesse não só culpar a vítima, mas justificar o que o agressor fez, né? Então, verdade. quando a gente fala, até foi uma coisa que a gente passou
que é a roupa. É bem importante também a gente estar falando sobre isso, porque é uma questão também que é cultural, que é patriarcal, né? E que a mulher se torna vítima novamente. E novamente a gente não está falando só de homens, a gente também fala de mulheres, né? Que é aí que a gente poderia entrar, que é a sororidade, né? No falar sobre sororidade, sobre a mulher apoiando a outra mulher. A sororidade, ela é simplesmente um não julgar a outra mulher por ela ser mulher, né? Você pode não ter N defeitos naquela mulher, você pode não gostar dela, mas simplesmente por ela ser mulher, você não a julga, né? Você não ofende ela com ofensas que são de gênero, né? Que não são Sim. relacionadas ao problema que você tem com ela, por exemplo, ou que não vai julgar ela pela roupa que ela está usando, né? Então, isso são questões que são à parte, né? Que a gente começa a estimular dentro da sororidade que as mulheres sejam companheiras uma das outras, né? Que elas incentivem umas às outras, que elas tenham essa fraternidade que os homens tenham, que nós tenhamos entre nós também, né? Porque a própria sociedade patriarcal, ela se alimenta da insegurança da mulher, ela se alimenta dessa questão emocional de que a mulher não tem capacidade para estar lá, de que a mulher não... E ela, essa crença própria dela, né? De que ela não tem essa capacidade de assumir um espaço de poder, de que o que ela fala são os hormônios, ou ela tá exagerando, ou que ela é louca, histérica, enfim, N coisas que a gente escuta por aí quando a gente começa a dar nossa opinião de uma forma mais contundente, né? É verdade. Eu só tô fora da hora, que a gente tem 1 hora, né? Tô totalmente fora. Tentei ver a hora ali, não consegui no celular. A gente não passar do horário. Isso, não, mas tá ótimo. Eu acho Tem que bastante tempo. se alguém tem É mais alguma gostoso. não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu acho muito válido assim estar abrindo esse espaço para a gente falar sobre isso, para fazer um papo bem bate-papo mesmo, né, sem muita formalidade, para alcançar também vários públicos que a internet hoje nos proporciona, né? Antigamente falar sobre isso era algo muito difícil, era algo difícil de alcançar as pessoas, e quem tinha essas crenças, né, de lutar pelos direitos das mulheres também não conseguiam se encontrar, não se conheciam, e isso não fortalecia a luta. Então a gente fala, nossa, agora todo mundo fala de feminismo, agora todo mundo fala sobre o direito da mulher. Porque nós estamos nos encontrando, né? Nós estamos tendo a consciência, nós estamos desconstruindo antigos conceitos que nós somos criadas, né? E agora estamos para construir, posteriormente construir novos, né? Quando a gente quer uma sociedade melhor, primeiro a gente desconstrói o que está errado para construir novos, né? Eu acho que nós, Verdade. como mulheres, homens, pessoas brancas, pretas, transgêneros, que são cis, que são héteros, que são bi, enfim, todos os tipos de sexualidade, de gênero, nós começamos agora com essa era da internet a juntar novos padrões, né? A começar a exigir mais espaço, essas novas crenças, né? Que até então elas ficavam muito limitadas. Então, a internet, esses espaços como esse agora, desse projeto, nos dá um alcance maior, né? Para pensar, nossa, eu penso igual a ela, olha só que legal, vamos compartilhar isso aí, vamos tá incentivando, vamos alcançar novas mulheres dentro do projeto, né? Acho muito bacana. Sim. A Tati ali falou sobre nós vemos um momento mais conservador. Eu acho que o conservadorismo, né, ele sempre existiu, ele vem de um primórdio de construção da sociedade, né? Ele vem justamente da mesma estrutura do patriarcado, em que você coloca algumas pessoas num patamar superior, né? Usando da mão de obra, do esforço das outras, né? De quem fica embaixo. Então, por exemplo,
Não diretamente eu falo como força de trabalho, mas uma questão de exploração em todos os tipos, em todos os conceitos, né? Então, o conservadorismo, ele sempre existiu, ele era mais intenso, claro, na Idade Média, e a gente veio para cá numa era mais iluminista, e que a gente pensou, e aqui no Brasil, na realidade, tanto nos Estados Unidos também, que está tendo uma era mais conservadora também, a gente teve um ar, assim, de tipo, de nossa, né? Chegou a internet, a gente se uniu, a gente começou a falar sobre isso, falar sobre o direito das mulheres, falar sobre o direito LGBT, sobre o movimento negro, sobre a questão de racismo estrutural. A gente começou a falar sobre isso. E quem ainda não consegue, nos escuta, mas ainda não consegue nos ouvir, né? De uma forma, né, profunda, não nos compreende ainda, que eu acredito que seja uma questão de tempo. Essas pessoas, elas também falam da forma delas, de como o mundo é visto por elas, né? Então, a gente também teve uma onda, assim, que trouxe muito da questão política, midiática, de retomada do poder pelo conservadorismo, né? Mas é importante que nós ainda temos espaço para falar, né? Nós temos os espaços, nós temos as vozes, as nossas vozes às vezes não são ouvidas, mas nós gritamos mais alto ainda e não temos medo. Esse é o principal, porque acho que a liberdade, a gente fala muito de liberdade, e a liberdade é o viver sem medo, né? É o ir atrás, é lutar por isso, né? Então, eu acredito que ainda temos muito trabalho a fazer, ainda há muita coisa a ser feito, mas nós estamos nesse caminho, né? Talvez não seja hoje, talvez não seja esse ano, talvez não seja daqui a 2 anos, mas é importante nunca desistir, né? É uma trajetória que se constrói. Nós construímos muitas coisas, temos que lutar para não perdê-las e ainda seguir construindo mais coisas e desconstruindo principalmente, né? Obrigada. Obrigada. No trabalho com as mulheres, assim, eu acho que é a alma de quando a gente fala sobre as mulheres ocupando espaço, né? Esses dias teve num grupo de mulheres que falou, mas esse outro grupo aqui, não sei o que, essa aqui eu não gosto, tá? Eu falei, olha, eu não sei o que elas fazem, eu não sei quem elas são, mas só por serem mulheres, terem formado um grupo e serem públicas, eu já admiro elas, né? Porque a gente sabe que ser mulher hoje já é um ato de resistência. Então, eu acho que a união feminina, ela sempre só tem a agregar, né? Por mais que ela tenha uma visão diferente, por mais que muitas vezes elas se denominem de forma diferente, né? Mas quando a mulher ela se junta, ela faz história. Então, todas as uniões femininas são sempre bem-vindas e têm que ser benquistas, né? Verdade. Que legal. O pessoal está gostando. A gente tem que fazer uma live assim, com uns assuntos bem determinados, porque senão eu vou muito longe, eu falo demais. Eu nem deixei você falar, Jenny, hoje. Não, mas é você é a atriz principal. A gente conversa e virou palestra. Mas é bem uma palestra mesmo. Mas é bom porque as meninas têm bastante dúvida, né? E como você sabe, você vai respondendo, mesmo que elas não perguntem, ela já tem a resposta, porque você já está dando todas as respostas para ela. A maioria, né? Nem todas, né? Legal, é bem legal. Tem várias mulheres aqui que estão participando, estão apoiando, estão comentando. Isso é muito importante, sabe? É muito importante a gente estar incentivando também outras mulheres. Eu recebo mensagens, às vezes, no meu privado, nos comentários no meu Instagram também, que falam assim, nossa, eu vim aqui te agradecer, eu falar para ti que eu tô contigo e que eu te apoio, porque eu sei, como mulher, como é difícil e quanto é importante a gente estar se apoiando. Então, isso é importante a gente sempre lembrar. Apoiem outras mulheres, né? Mandem mensagem, liguem, enfim, apoiem outras mulheres. Às vezes, mesmo que ela seja diferente de você, né? Tenha crenças diferentes. Mesmo assim,
só por ser mulher e ela ocupar um espaço, aquilo demanda dela algo que não tem valor, né? A gente não pode falar, assim, porque não tem nenhuma palavra que eu consiga descrever. Então, esse incentivo de outras mulheres, né? O não julgamento, mas também o incentivo de outras mulheres ajuda a nós estarmos juntas lado a lado, e isso não tem preço, assim, isso é indispensável para que a gente continue essa batalha ocupando cada vez mais espaços, né? Com certeza. Mais perguntas? Não sei como que a gente está de tempo. Também não sei. Alguém pode falar aí quanto tempo a gente tem ainda? Apareceu? Não? Dei a dica errada. Mas eu acho que não sei se tem mais algum assunto até que a associação ou as meninas do projeto queiram escutar. Tem 10 minutos. 10 minutos. Então tá, acho que eu vou finalizando então meus agradecimentos. É que eu falo demais, provavelmente vou usar a maior parte dos 10 minutos só para agradecer. Isso, a gente tem que agradecer a você, né, o projeto, nosso projeto, agradecer pela tua participação. Muito obrigada mesmo por ter aceitado esse convite, né, para estar tirando as nossas dúvidas. E espero que a gente possa marcar alguma coisa assim, algum assunto mais específico que elas tiverem, a gente marca outra conversa. Outra vez também, quando eu fiz algumas palestras mix que a gente ainda pôde fazer presencial, então espero que a próxima possa ser presencial também com as mulheres, né? Porque nós estamos já sentindo falta. Claro que a mais importante é a saúde e a segurança, mas nós já estamos sentindo falta desse calor feminino, né? Desse abraço, desse carinho, dessa conversa. Então, eu me coloco à disposição sempre que vocês precisarem, né? Queria agradecer esse espaço por estar falando sobre esse assunto, que são assuntos que ainda são muito tabus, que ainda tem um combate de opiniões muito fortes, né? Muitas vezes a gente não consegue ter esse espaço para estar falando. Então, agradecer vocês pelo trabalho de vocês, por estar auxiliando as mulheres. Essa questão de economia solidária é algo que é indispensável quando a gente começa a falar sobre empoderamento feminino, né? Sobre a gente poder estar abordando violência doméstica, que é algo que é muito corriqueiro em Garopaba e que é pouco falado, pouco visto, muito menos ainda denunciado, né? Todos os tipos de violência que a gente pode estar agregando e formas de políticas públicas que a gente possa estar aplicando, né? Então, mulheres, tomem esse cuidado agora também, né? Quando a gente vai falar, isso é um ano eleitoral, então tomem esses cuidados, né? Tomem essa consciência de também tomar opção por pessoas que tenham esse conhecimento, né? Que sejam preparadas também para cuidar de vocês, né? Para enxergar vocês. Então, isso é muito importante a gente falar sobre a ocupação de espaço pelas mulheres, né? Dentro da política também, assim como todas as outras áreas da sociedade. E agradecer cada um que comentou, cada um que fez perguntas, que inspirou, que colocou aqui para nós uma mensagem de apoio, como a gente estava falando, isso é muito importante para estar seguindo, para estar prosseguindo, né? Esses debates, trazendo assuntos que são abordagens mais controversas, assim, né? Que muitas vezes as pessoas evitam de estar falando. Sim. Mas que é indispensável, assim, acho que todos os pontos de vista podem sempre ser colocados, né, devem ser respeitados, mas ter esse espaço e conceder espaço a todos, poucas pessoas fazem, né, então eu queria agradecer muito a vocês pelo projeto, pelo IFSC, por estar fazendo essa abertura muito mais progressista, essa visão de trazer, não só para as mulheres, mas para os alunos, um conceito, né, de aprendizagem muito mais, a gente fala, né? Não queria falar, mas muito menos conservador seria, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a luta é muito grande. Então tá. Muito obrigada, Duda, pela tua presença. Obrigada a todas as participantes, né, que esteve conosco aqui até o finalzinho. E vai ficar salva e depois vocês podem ver e assistir com mais tempo. Tá bom? Beijinho.
Obrigada. Tchau, tchau.